Olá pessoal, aqui é a nossa terceira aula da disciplina Tomografia Computadorizada. Nessa aula vamos falar um pouquinho dos cuidados que é necessário para a admissão de um contraste. Sabemos que como a tomografia ela utiliza radiações ionizantes, né? Então tem todos aqueles cuidados, né? É necessário todos os EPIs para realização do exame, né? Para proteção tanto do paciente quanto do profissional. Também temos que falar um pouquinho sobre a segurança de tomografia computadorizada, né, da forma voltada assim para o contraste, tá? Sabemos que a tomografia é um exame contrastado. Como a tomografia é um exame contrastado, né, então assim sabemos que a paciente tem alergia, né, então tem alguns riscos, né, que pode ocorrer com o paciente. Meio de contraste em tomografia computadorizada. Os meios de contraste são os medicamentos mais prescritos, né, pelos radiologistas. Então, para realizar um exame, seja tomografia, que seja uma radiografia contrastada, é preciso que um médico radiologista prescreva, né, e que ele também esteja presente também, tá? No hospital, onde é que seja na clínica, né, para que assim ocorra esses exames para caso venha acontecer um caso advento, né? Então é preciso da presença deles. Essa classe de medicamento é composta pelos meios de contraste iodados, administrados por via intravenosa, para a realização de urografias excretoras, angiografias e em exames de tomografia computadorizada. Tá? Nos raios-x, né, utiliza muito quando vai realizar esses exames de urografias excretoras, né? E também ele é muito comum utilizar na tomografia. Sabemos que o iodo é um produto assim altamente perigoso, né? Então é necessário alguns cuidados. É importante que os médicos que solicitam o exame de imagem que envolva injeção de meio de contraste conheçam algumas características dessas drogas, né, relacionadas principalmente aos efeitos adversos, como as reações alérgicas e a nefrotoxicidade, né? Então pode desenvolver algum problema nos rins, né? E antes de realizar esse exame, sempre tem algum questionário, fazer algumas perguntas, né, para o paciente, antes de realizar o exame. Decisões antes de injetar o contraste. Inicialmente, todos os pacientes podem ser considerados pacientes de risco, né, porque o paciente, às vezes, ele nunca fez um exame com contraste, né, então não tem como saber se ele tem alergia. Então é só após mesmo o medicamento, né, a admissão desse contraste, né, que assim saberemos como vai ser a reação. Antes da injeção do meio de contraste, alguns pontos devem ser analisados, né, é feito um questionário, algumas perguntas para o paciente, identificar os fatores de risco versus os benefícios potenciais de seu uso, né? Ou seja, o benefício tem que ser maior do que o risco. Avaliar as alternativas de métodos de imagem que possam oferecer o mesmo diagnóstico ou ainda superiores, né? Porque às vezes tem exames que não necessita daquele contraste, né? Então, às vezes ele consegue uma qualidade até melhor, um diagnóstico bem mais preciso, né? Para não colocar tanto em risco ao paciente, né? Só utiliza o contraste se não há uma outra situação. Ter certeza de indicação precisa, né, do médico. Estabelecer procedimentos de informação ao paciente, ter previamente determinada a política no caso de complicações, né? A eficácia no meio de contraste depende não apenas de suas características farmacológicas, né, mas principalmente de sua capacidade de atenuação dos raios-x, né? Tem essa importância também. Realça a vascularização evidencia lesões e aumentando o contraste com estruturas não vascularizadas. A atenuação dos raios-x pelos agentes de contraste depende da concentração do iodo, né? Distância, foto, iodo e a energia do fóton. Compostos não iônicos garantem maior tolerabilidade devido à sua menor associação com outras moléculas, né?
Assistência à vida em tomografia computadorizada. Classificação das reações adversas. São inevitáveis, né? Como tenho dito, só após a admissão do contraste vai saber se o paciente tem alguma alergia, pode apresentar algum evento adverso. Pode variar em severidade e ocorrer após uma ou múltiplas injeções de contraste. A verdadeira causa é desconhecida. Para fim de diagnóstico, essas podem ser divididas em quanto ao mecanismo etiológico, a gravidade e o tempo de administração do contraste. Tá? Às vezes o paciente fica muito tempo com contraste, né? Então tem que ter todo esse controle, esses cuidados. Classificação quanto ao mecanismo etiológico. Classificado por sua etiologia ou natureza, né? Reações anafiláticas ou idiosincráticas. Reações alérgicas agudas, né, caracterizadas pela presença de urticária, angioedema, hipotensão com taquicardia e edema de glote. Reações não idiosincráticas podem estar relacionadas com a concentração de contraste, né, tem um órgão específico como reagente. Sua magnitude varia com a velocidade da infusão e administração. Alterações funcionais influenciadas pelos agentes de contraste iodado nos órgãos e nas estruturas vasculares. O efeito na viscosidade sanguínea, né? Viscosidade suspensa, tamanho da célula diminuindo, modificação morfológica, célula, formação de agregados, hemácias e proteínas. Efeitos da coagulação, agregação de plaquetas, inibição de fibrina, efeito anticoagulante devido ao medicamento associado ao contraste. Efeito na função cardiovascular, no coração ósmo e quimiotoxicidade, mais persistente em corações isquêmicos, né? Efeito cumulativo. Efeito periférico, aumento de volume plasmático, né? Vasodilatação, hipotensão, ocorre pela hiperosmolaridade e tem ação anticoagulante. Efeito na função pulmonar, broncoespasmo, principalmente em agentes iônicos, né? Edema agudo pulmonar devido à permeabilidade vascular, né? Medidas profiláticas. Hidratação e jejum. Hidratação contínua é permitida, pequenas refeições até 2 horas antes da injeção. Jejum de 8 horas para refeições pesadas com o objetivo de diminuir a massa no sistema gastrointestinal e diminuindo a possibilidade de náuseas e vômitos. Esse procedimento aí, tudo é antes para realizar, né? São os cuidados, né? Para a realização do exame. Pré-teste. A injeção prévia de pequena quantidade de contraste e observação do paciente quanto aos sintomas característicos. Teste fora de uso. Fazendo o teste, tanto pouco ou com muito, o efeito vai ser o mesmo, pessoal. Sedação e anestesia. Prevenir reações causadas por reações devido à ansiedade e medo, né? Náuseas, vômitos, urticária, reações leves. Métodos indicados para situações onde o paciente apresenta um quadro de agitação, ocorre no sentido de profilaxia, né? Tem muitos pacientes, né? Eles vão com muito medo, né? Realizar o exame, até por ser um exame muitas vezes, né? Não conhecido, né? Muito distante da realidade de muitas pessoas, e quando eles vão realizar, às vezes, dependendo do paciente, que às vezes já são ansiosos por natureza, né? Então, muitas das vezes, até mesmo chega, se precisa no caso de sedação, anestesia, né? Uso de medicamentos. Antihistamínicos e corticoides, né? Administração antes da injeção via venosa, quando o paciente já apresentou reações e necessidade de realizar novamente o contraste. Observação. Todo paciente deve ser considerado de risco. Devemos considerar condições clínicas e patológicas antes da administração do contraste. Todo paciente deve ser informado da natureza e riscos do meio de contraste. Meios de contraste iodados são seguros. O uso de pré-medicação é bastante controverso. Tá? Então,
é importante essa observação, né? Porque todo paciente vai correr o risco. Se for fazer um exame contrastado, né? Isso é muito complicado dizer se ele vai ter alguma reação, só mesmo quando faz que é possível estar acompanhando qualquer algum evento adverso, né? É, então, assim, mas sabemos que o exame contrastado ele é seguro, sim, né? O benefício é bem maior do que o risco, né? Por mais que temos que ter todos esses cuidados, toda essa atenção, mas o risco tem o risco, mas o benefício é bem maior. É isso que é importante, né? Da mesma forma, igual a tomografia, ela emite uma radiação muito grande, mas sabemos que a tomografia ela contribui muito no diagnóstico, né, de tratamento das doenças. Então, assim, então isso não é que não leva em consideração, né? Mas o que a gente percebe é que o benefício da tomografia é bem maior quanto ao risco do paciente estar sendo exposto à radiação ionizante, né? Da mesma forma, é o contraste, né? É importante a admissão desse contraste, né? Porque vai contribuir tanto no diagnóstico, né? De muitas vezes, que sem o contraste não seria não chegaria num diagnóstico conclusivo, né? Mas por meio do contraste, né, iodado, é que vai sim ajudar muito, tá? Então aqui é a nossa terceira aula, é uma aula bem curta, mas veremos no próximo capítulo.